Eu tenho um microfone novo. Como já disse algumas vezes aqui no canal, eu tive consoles de videogame em casa que vinham geralmente uma geração atrasada do que era a atualidade. Aos 4 anos, em 2003, tínhamos um Super Nintendo, em 2005 tivemos um Play 1, e lá para 2008 a 2004 tivemos um PlayStation 2 em casa. E esse foi o que eu menos tive acesso, já que minha irmã tinha posse dele mais do que eu e fazia questão de que eu nunca jogasse os games que ela tinha por pura paranoia de que eu fosse quebrar os discos ou os arranhar demais. Quando ela começou a ir para a faculdade lá para 2012, isso já era a época onde eu tive meu Nintendo Wii, que foi o último console que tivemos em casa. Então, pela novidade da coisa, fiquei sempre mais no Wii do que no PS2 dela. Ainda assim, o que ela me deixava jogar também era limitado por ela não ter mais tanto interesse em videogames e por isso não comprar tantos jogos. Tinha época que eu comprava mais do que ela, então lentamente comecei a jogar clássicos como Tenkaichi 3, os 7.000 jogos em um, mas quando se tratava de fazer a garimpagem de consoles que costumo catalogar hoje em dia, não deu pra fazer aquilo ali. Mas uma série que minha irmã sempre teve interesse foi Fatal Frame. Coisa de ela ir procurar as cópias dos jogos emprestados das amigas que compravam importado para poder jogar. Isso quando não madrugavam juntas na casa de uma da outra só para ver um pouco do gameplay. Conhecer Fatal Frame hoje em dia é fácil com acesso à emulação, internet e contato a outras obras subestimadas. Só que entre Resident Evil e Silent Hill, na época pelo menos a franquia sempre teve péssimas vendas apesar da ambição e conceito diferenciado no ramo do survival horror, quando se comparava com seus dois vizinhos. Makoto Shibata, um jovem desenvolvedor de jogos da Tecmo, que eventualmente ia virar a Koei Tecmo em 2009, teve seus humildes começos em 96 no PS1 com um jogo chamado Deception: Invitation to Darkness, uma série nichada onde você explora castelos e mansões em uma mistura de ação, terror e RPGs. Entre isso e as outras franquias que as duas empresas tinham antes da fusão, elas estavam fadadas a ser uma única empresa grande, mas com jogos subestimados comercialmente pelas massas. Vendo o sucesso que Silent Hill fazia na época, o Shibata com seu co-criador Keisuke Kikuchi conceitualizaram a franquia com suas experiências juntas de trabalhar em jogo de terror com seu time em Deception para inverter as posições e fazer uma série que explorava mansões e vilarejos usando da localização para dar histórias aos fantasmas relacionados ao Buda ou Shintoísmo para melhor construção de mundo. O terror, ainda mais nos jogos, é algo que depende muito da sua ambientação, que é um motivo de nunca ter me atraído tanto para Resident Evil. Nunca fui muito fã de controles de tanque, nem de me sentir muito poderoso em jogos onde o ponto é para você se sentir intimidado por conceito e ambientação em comparação aos seus oponentes, que vai ser o que vai te carregar na experiência de andar por aí perdido no mapa resolvendo puzzles obscuros. Mas ao mesmo tempo, acho que o gameplay não pode ser simples demais a ponto de virar uma reflexão tardia ao próprio game. É difícil acertar o meio termo entre criativo, intimidador e desafiador o suficiente para não ser frustrante ou unidimensional. Por isso tenho mais interesse nesses jogos mais obscuros do terror como Clock Tower, D2 e agora Fatal Frame. Em meados de 2023 joguei a franquia inteira para ver o quanto minha irmã estava certa em se interessar nela, e me vi positivamente surpreso agora que havia crescido, com a qualidade que os jogos do PlayStation tinha e como Fatal Frame nunca teve um sucesso comercial durante seu lançamento, apesar de tudo. Eu queria fazer um vídeo desde aquele tempo do Halloween, mas dado como é o terceiro ano que deixo a oportunidade de passar por mau planejamento, eu decidi tacar o foda-se e lançar o vídeo fora de época, porque senão ele nunca mais ia sair. Feliz Natal do Dia das Bruxas. Enfim, hora de fazer uma retrospectiva sobre Fatal Frame, a série de terror onde você caça fantasmas com a arma mais poderosa de uma mulher no Instagram. Project Zero, ou Fatal Frame, foi lançado em 13 de dezembro de 2001, e como o primeiro jogo da franquia, fico surpreso com o quanto ele acerta. Tem muitas coisas ali que grita jogo de baixo orçamento do PS2, mas em execução, ele é bem melhor do que a soma de suas partes. A estrutura de todos esses games são bem similares, especialmente entre o 1 e o 2, então vamos falar primeiro do gameplay e sua integração com a história. Essa é Miko. Em 1986, seu irmão Mafuio, jornalista local, foi na mansão Rimuro para fazer uma pesquisa em campo junto com seu chefe Junsei Takamine, que queria fazer um livro e estava procurando material. Com Takamine desaparecendo, Mafuio vai lá com um utensílio antigo de sua família que hoje conhecemos como uma câmera obscura. Por enquanto, já que a lore não foi expandida, ela é só uma câmera sem nome com poderes sobrenaturais, capaz de tirar fotos de espíritos e exorcizá-los no processo. Mafuio até consegue usá-la, mas ao ser capturado pelo espírito do grande fantasma responsável por tais assombrações, ele desaparece também, levando Miko para o local, onde ela pega a câmera e a usa como sua única arma de defesa para descobrir o que realmente aconteceu na mansão. Conceitualmente parece muito bobo brincar de fantasmas com a câmera de filmes, mas você ficaria surpreso com quão rápido você se acostuma com a ideia, com quão interessante é o loop de gameplay quando você realmente está lá enfrentando os espíritos.
Pela mansão você irá encontrar itens como ervas medicinais, fitas de visitantes da mansão que foram mortos e assombram o local em diferentes épocas, jornais e relatos de quem já viveu ou foi ali, e é claro, o filme para o rolo da câmera que funciona como sua munição. Os filmes vão potencializar sua câmera para te dar mais pontos para dar upgrades nela, deixando-a com maior alcance, dano e velocidade para carregar a foto. A dificuldade de Fatal Frame então não está em escapar dos fantasmas ou sequer de derrotá-los, mas sim de tirar a foto perfeita para acumular mais pontos. Não basta qualquer enquadramento merreca para maximizar o dano. Você precisa segurar o shot no alcance da lente e deixar as runas embaixo dela preencherem as cores, assim dando mais dano e mais pontos. Tem também multiplicadores especiais que te dão vantagens no combate, como tirar foto de perto ou quando você está prestes a ser atacado, dando-lhe o titular Fatal Frame. Os números parecem altos, mas eu consegui ter todos os status maximizados um pouco antes do jogo terminar, e isso foi com o Rank C, que é o pior do jogo. Quando os capítulos começam, itens novos aparecem pelo mapa, então desde que você explore um pouco, você vai conseguir repor o HP e filme que lhe faltar, apesar de ser um porre achá-lo, já que os locais sempre mudam. E com a frequência de fantasmas nem sendo tão alta assim, Fatal Frame é um jogo confortável se você não for muito cagão. Eu gosto muito como o game maneja essa ideia de te punir por se arriscar. Eu derroto o fantasma gastando munição de longe de forma rápida, ou eu meto o louco e chego na cara dele pra ver se pego o Fatal Frame. É frustrante às vezes, ainda mais perto do final do game, onde você não tem muitos itens pra manejar e parece que tudo tira sua vida com 2 toques, mas se você tomar o cuidado de salvar ou usar save states por precaução como eu faço, é tudo bem na medida do possível. Consigo ver do porquê essa série de jogos é popular entre as meninas. Não só temos protagonistas femininos, como elas derrotam-as da forma mais estrogenada possível. As minas adoram tirar foto. Óbvio que elas iam amar juntar isso com a sensação de ser foda caçando fantasmas. Dá pra imaginar o quanto Fatal Frame venderia se ainda tivesse ativo alguns anos depois, tendo um jogo de celular ou coisa assim, agora que temos câmeras digitais em todo lugar pra eles fazerem um jogo com esse conceito. Se feito da forma certa, teria faturado milhões. Teria revolucionado o mercado de terror no celular igual Pokémon GO fez para jogos envolvendo realidade aumentada. Sendo franco, o maior problema do gameplay de Fatal Frame vem de quando não estamos caçando os fantasmas. É o de se esperar de um survival horror. Câmera fixa, puzzles obtusos e controle de tanque quando mirando e atirando. Pelo menos com a câmera em primeira pessoa na hora das fotos, nosso movimento é um pouco mais livre. Parar e andar para as fotinhas não só funciona, mas também chega a ser cômico de se imaginar. Ah, eu peguei esse ângulo feio, amiga. Calma, calma. Isso, olha pra cá, faz uma pose legal. Não, calma, você tá perto demais, você tá perto demais! De alguma forma, quando zerei esses jogos lá em 2023, eu terminei todos eles sem saber que o segundo analógico à direita movia o personagem enquanto você usava a câmera. Mas essas meninas andam tão devagar que você sequer pega a distância andando de costas. Na melhor das hipóteses, você mantém a mesma distância deles indo pra trás enquanto eles se aproximam. Que diferença faz? Na real, isso é uma reclamação que eu vou ter para todos os jogos, o movimento. Já que as mansões se tornam rapidamente um labirinto com o tanto que você anda pra lá e pra cá para destrancar portas e tirar fotos para desbloquear selos e itens chaves, as meninas não têm pressa nenhuma pra andar. As corridas que a Miko faz aqui parecem mais quando você tenta correr em um pesadelo, dado que as vidas delas estão em jogo, você imaginaria que elas seriam um pouquinho mais urgentes, mas é uma despreocupação tão grande de correr que eu consigo andar bem mais rápido que elas sem nem me esforçar. Deve contribuir ao fetiche de mulheres indefesas gritando e gemendo que está presente em toda a história de terror, isso eu tenho certeza. É um dos games onde não sinto culpa nenhuma em admitir que joguei com o dedo no fast forward. Muito ali é só você tirando uma foto do lugar e suspirando sabendo que o caminho até lá vai demorar, provavelmente com 1 ou 2 fantasmas aleatórios te atrapalhando para fazer o caminho ainda mais demorado. E já que é para reclamar, vamos falar da dublagem? Eu não tenho expectativas altas pro PS2 nesse quesito, mas tem horas que os personagens vivos parecem mais mortos do que os fantasmas. Ever since that day, I stopped seeing things that other people. Esses pelo menos são um pouco mais intimidadores, sabe? Mas os efeitos que eles usam de eco fazem a qualidade do áudio ir pro caralho, a ponto de eu sequer entender o que eles dizem em algumas falas. E dada a sonoplastia genérica de efeitos que consigo achar no freesound.org com extrema facilidade, a imersão cai um pouco quando você é editor de vídeo e reconhece facilmente que som eles usaram nas cenas por usá-los também em vídeos ou ouvi-los em outros lugares. Graficamente o jogo não é feio, muito pelo contrário, para um jogo que vai fazer 25 ele tem uma qualidade bem alta nos seus modelos, mesmo em resolução nativa. Miko pode não ser a personagem mais expressiva do jogo, mas ela dá pro gasto. O problema é quando vão usar flashbacks e parece que o filtro tira qualquer detalhe do rosto das pessoas a ponto de todo mundo virar a porra de um palmito. O que salva Fatal Frame 1 de não ser um sonífero quando não estamos combatendo espectros é a imersão que temos no lugar. A mansão Rimuro realmente carrega a tensão de um umbral. O ar pesado de um misterioso templo onde várias pessoas morreram devido ao ritual de um estrangulamento que havia ali. O que acontecia na mansão era que a cada 10 anos faziam um ritual que impedia o miasma do outro mundo vir ao nosso do terreno por baixo de onde construíram um lugar, apropriadamente chamado de Portal do Inferno. O preço devia estar quase de graça para aceitar um terreno amaldiçoado desse, né?
Imobiliária e golpe andam lado a lado. Havia um espelho onde as pessoas locais sacrificavam uma mulher para que o portão se mantivesse fechado através do método das cordas. Um era colocado em cada braço da mulher numa roda até eles se deceparem. A mulher era escolhida em um jogo de pega-pega com outra mulher, que era propositalmente cegada para esse ritual. A primeira menina que fosse pega ia ser a nova dama cega, e a última seria a próxima dama das cordas. A última vez que esse ritual aconteceu foi em 1800 que te importa, onde Kiri Rimuru foi a escolhida. E como parte do ritual é ficar amarrado em um quarto isolado da sociedade, a dama precisa morrer sem arrependimentos com sua vida para que o ritual funcionasse. Mas ao se apaixonar por um homem muito parecido com Mafuyu, o ritual falha com sua morte, causando uma calamidade onde 1347 almas foram perdidas no Entremundo. Pode parecer muita coisa, mas você só vai lutar contra os mesmos 6 fantasmas o jogo inteiro, então fica tranquilo. Na verdade, eu não estou tranquilo, isso chega a ser bem repetitivo e chato. Eu queria mais variedades em fantasmas. Com o espelho quebrado, um dos pedaços foi usado para fazer a lente da câmera obscura, na qual a bisavó de Miku e Mafuyu, que morava lá, conseguiu ficar com a câmera. Mas após ela ver que o poder místico do artefato a dava má sorte, ela teve a ideia genial de dar para a avó dos irmãos após se matar de culpa, achando que o desaparecimento da sua filha Mikoto era sua culpa, quando na real a criança era de boa. Mikoto deu a câmera para sua filha Miyuki, que depois também se matou na frente da Miko após ser assombrada pelos espíritos da câmera, ficando então nas mãos de Mafuyu. Você acharia que depois de 2 suicídios na família relacionada à câmera, eles jogariam essa merda fora? Tudo isso é narrado em ótimos detalhes nos textos que encontramos pela mansão. E com os fantasmas que combatemos sendo os sacerdotes e a própria dama cega, que tem um padrão de ataque muito criativo, dado que ela não te acha até você correr dela ou tirar uma foto pelo barulho, faz com que você sempre esteja curioso sobre aonde o mistério vai te levar. Por exemplo, vemos uma menina jovem correndo pela mansão e nos apontando para direções certas durante o gameplay, no qual não sabemos quem é. E acaba que ela é uma versão mais nova do espírito da Kiri, com ela também dando a câmera para a bisavó de Miko, para ver se ela eventualmente conseguiria resolver a assombração, mostrando que Kiri, por mais que ela tenha causado a calamidade, tem um lado bom dentro dela que merece ser salvo. Um lado mais empático que é exibido no fim do game quando a exorcizamos. Ao jogar o jogo no New Game Plus, ganhamos um final onde saímos com Mafuyu vivo e ela presa de volta nos portões do inferno. Mas no final normal, ele morre lá dentro para que Kiri fique um pouco mais acomodada com o que sofreu durante a vida. Acho meio imbecil ele abandonar a vida e a irmã para um fantasma que ele acabou de conhecer só porque na vida passada eles trocaram olhares, mas o que eu posso fazer? Deixa ele pensar com a Pika enquanto a Miko fica traumatizada pelo resto da vida pelo que viu. Tá achando que é o quê? O Inuyasha morrendo de saudade do amor que nem viveu no século anterior? Enfim. Esse foi Fatal Frame 1. Legal, mas eu sei que vai ficar melhor lá na frente, então vamos se segurar um pouco na animação, ok? Melhorou um pouco. Esse aqui é o mais popular e, por consequência, o mais aclamado da franquia em termos de qualidade, considerado um dos melhores jogos de terror do PS2. Se pá de todos por alguns. Não sei se confirmo ou nego essa afirmação, mas vou dizer o seguinte. Em apenas 2 anos, a Tecmo conseguiu progredir bastante em todos os termos em uma sequência, aprimorando quase tudo que precisava para que Fatal Frame 2 fosse melhor que seu antecessor. A qualidade dos modelos sendo o primeiro elogio que farei. Apesar das meninas ainda continuarem pálidas como um palmito e as cutscenes pré-renderizadas servindo como um pequeno alívio pro processador de PS2 não explodir, sendo colocados em cenas onde estrategicamente há muitos fantasmas ou NPCs se movendo no mesmo canto, mas eu perdoo pelo quão bonito o jogo consegue ser. As cutscenes onde está de dia e vemos a Miu e a Mayu sem filtro algum no riacho me faz lembrar de Shenmue 2. A forma que renderizavam a água nessa época fazia ela ser super bonita com o tanto que ela brilha, mesmo com o mato da floresta sendo um contraste meio estranho. Eu quase queria que esse jogo se passasse de manhã, mas até de noite já dá pra ver um grande detalhe no rosto e nos modelos dos bonecos. É uma boa nos colocar em mansões e corredores estreitos porque dá pra renderizar muito detalhe e pensar no que o jogador vai fazer ou ver nesses pequenos retângulos de espaço. O gameplay também teve melhoras relativas. Quero dizer que é melhor em alguns lugares, mas que por ser mais expansivo, cria novos problemas que não se resolvem ali. A câmera obscura começa pior do que a antiga, mas agora temos upgrades para ela nas formas de lentes com habilidades especiais e funções que te dão poderes passivos na sua câmera. Era coisa que estava no primeiro jogo, mas você só tem acesso a esses poderes depois de zerar o game, enquanto aqueles estão espalhados pelo mapa logo no começo. Nós começamos sem nem poder ver o HP dos fantasmas, mas depois de um tempo podemos saber quando devemos atingir o Fatal Frame, e com as habilidades como stuná-los ou deixá-los devagar, você tem bem mais liberdade em como você quer exorcizá-los. Mas nada se compara às lentes de Blast e Zero. Elas dão um dano maior que o seu tiro normal, independente do filme, que agora tem munição infinita que dá pouco dano caso você seja muito ruim no game. Mas nossa, quando você a usa na munição mais alta, ela derrete o HP dos inimigos, dando o dobro se não o triplo dos pontos junto. E além disso, você pode pegar a lente Zero, que é uma versão ainda mais forte do Blast se você investir pontos nele.
Dá até pra fazer um combo com o Blast, com a foto normal, que é sempre muito bom de fazer se você conseguir encaixar o timing do Fatal Frame. As lutas raramente vão ser injustas aqui, e com os pontos acumulados você vai conseguir maximizar a câmera tranquilamente se você pegar as orbes que você precisa para upar a câmera agora. Temos essas bolinhas pra pôr no menu toda vez que temos pontos suficientes ao invés de só usar os pontos. Eles te dão isso aqui quando derrotamos fantasmas ou quando fuçamos o suficiente pelo vilarejo, já que nem todos os itens aparecem brilhando e podem estar escondidos pela mobília, mas pra que isso se eu posso só colocar os pontos que eu já tenho na câmera, sabe? É um passo a mais desnecessário. Falando em passo a mais desnecessário, agora a câmera obscura não acumula pontos por quanto tempo você deixa o fantasma no frame, mas sim por quão perto você está dele, não importa o quanto você segure a lente nele. Se ele não estiver na sua cara prestes a te atacar, o dano vai ser chulo, fazendo você ter uma gameplay entediante de esperar bem mais do que devia para o ataque perfeito em comparação ao 1. Isso sem contar quando os fantasmas ficavam dentro das paredes e te atacavam à distância sem você sequer ter a chance de retaliar. Durante o game você pode achar espectros aleatórios que aparecem na direção do seu destino no momento. Isso já tinha no 1, mas agora tirar fotos dele vão te dar ainda mais pontos. O que é útil, mas vai ter momentos onde você vai perder a chance de tirar a foto por estar na parede errada, pela Mil não se virar na hora, ou nesse caso absurdo aqui, porque a cortina transparente estava na frente da câmera. Sai do meio, Mayu, porra! Enfim, vamos para a história, né? O ano é 1988. Miu e Mayu Amakura são duas irmãs gêmeas que estão sempre juntas e têm uma relação tão íntima que eu te perdoaria se você pensasse que fosse incesto. Quando crianças, elas brincavam pelo vilarejo Minakami. E um dia, correndo por aí, Mayu caiu de um barranco tentando alcançar Miu, fazendo ela ficar com a perna meio fodida pelo resto da vida. Alguns anos depois, elas decidem, por curiosidade, irem para a vila mais uma vez e descobrem que, quem diria, é um lugar mal assombrado. De forma similar ao primeiro game, é uma história sobre um lugar esquecido pela sociedade onde diversos espíritos são incapazes de ir para o além por causa de um sacrifício falho de enforcamento de mulheres inocentes, com os personagens principais tendo a sugestão de serem reencarnações das vítimas ou seus relacionados voltando ao seu local de origem para resolverem suas pendências sobrenaturais, liberando todos os espíritos a custo de um dos irmãos sair morto no final canônico, mas vivo se você jogar mais de uma vez. É mais algo que eu notei do que um ponto contra ou a favor, mas os dois jogos são quase iguais na prática e execução de seus conceitos. Aonde Fatal Frame 2 se diferencia é que Miu e Mayu são irmãs que estão andando juntas na mansão. Ou pelo menos até onde o jogo deixar. Mayu é mais sensível à manipulação espiritual, então muitas vezes ela é possuída pelos fantasmas para perseguir as borboletas carmesim que pairam pelo vilarejo de todos os deuses. O que é uma desculpa pro roteiro falar, e de repente Miu e Mayu se separaram quantas vezes eles quiserem dentro da história. Chega até a ser cansativo no final do game, já que você já está esperando isso acontecer. Eu sei que muitos jogos de terror se beneficiam da falta de informação, o famoso mostre e não diga. Deixe tudo oculto para que a nossa imaginação preencha as lacunas subentendidas da trama, mas nossa, a Miu e a Mayu têm a personalidade de uma porta. É difícil se importar com a Mayu por algum motivo além de ela ser a irmã da personagem que controlamos, ainda mais quando tudo que ela faz é complicar nossa vida. A geração Play 2 e adiante começou essa putaria de ter personagens acompanhando o jogador que servem mais como um empecilho por eles serem incapazes de se defender sozinhos. E no tier de bonecos assim, a Mayu só fica atrás da Emma Emmerich no quesito de inúteis e insuportáveis. Elas não têm nenhuma interação marcante, nenhum diálogo além de precisamos ficar juntas ou não me abandone, e o jogo todo tende a se basear no argumento de mas ela é sua irmã, você tem que se importar com ela porque ela é sua irmã. Olha, se fosse assim que funcionasse, ninguém ia ter problema familiar algum. E pensar que as pessoas não gostavam da Ashley quando Resident Evil 4 saiu, ela tem 1000 vezes mais personalidade e caracterização que a Miu e a Mayu juntas. Pelo menos os fantasmas têm um pouco mais de variedade aqui, e quando eles spawnam é um sinal de que você está indo na direção que o jogo quer, e não que eles aparecem aleatoriamente como se você estivesse andando pelo mato num jogo de Pokémon. As reencarnações de Miu e Mayu são Sai e Yai, que eram para serem as vítimas do ritual de estrangulamento. Mas por obviamente serem crianças e não quererem morrer, elas fugiram quando puderam, com Sai na hora H escorregando na tentativa de fuga e Yai não voltando para salvá-la. Não culpo ela, para ser sincero. O vilarejo, por falta de opção, tenta matar Sai sozinho e mais um random que estava por ali. E se estamos nesse lugar cheio de fantasmas é porque o prêmio de consolação não deu certo. A Yai, na real, não só é a reencarnação de Mayu, como a bisavó da Miko do primeiro jogo. Uma coincidência que só será mais conveniente ainda no terceiro jogo. Assim como no primeiro, temos textos e fitas de outros personagens que estavam pelo vilarejo e moradores da casa Tachibana, Kiryu e Kurosawa. Digamos assim, fica difícil não pensar em Yakuza, que vão nos contando informação adicional sobre o ritual. Mas não acho que a história dos inquilinos desse jogo se integram tanto na história pelos do 1 terem uma caracterização melhor. O máximo que temos aqui é o Itsuki da família Tachibana, que foi um dos mortos da vila.
sacrificando seu irmão Mutsuki na versão masculina desse sacrifício para impedir os portões do inferno debaixo da casa de meterem o terror em geral, que tentou salvar Sai e Ai. Mas como a Sai foi sacrificada do mesmo jeito com o ritual falhando, ele se matou por culpa de falhar até nisso. Ele reaparece onde ele estava preso para ajudar Miu e Mayu a escapar, mas por não sair da casinha, ele não pode fazer muito além de dar meros conselhos e ainda por cima achar que as duas são gêmeas lá do ritual passado. Esse jogo é conhecido por ter vários finais e consegui pegar 2 deles nas gravações. O primeiro é o mais fácil, onde Miu abandona Mayu quando a vê sendo pega pelos espíritos responsáveis por fazer o ritual, mas você pode fugir do lugar agora que já tem a porta aberta. Mas Sai irá te perseguir e matar você na cutscene pela Miu ouvir a Mayu a chamando, sendo que quando ela olha pra trás era só a Sai. Quer dizer, eu achei que ia ser isso até a Miu aparecer onde o jogo começa, sem Mayu, como se nada ali tivesse realmente acontecido. Intrigante. É óbvio que o jogo quer que eu vá atrás da Mayu e complete o sacrifício, mas não acho que elas estão erradas em não quererem morrer ou matar pessoas inocentes por causa de um ritual que elas fizeram na vida passada. Então me desculpe por tentar outra alternativa, espíritos egoístas do caralho. Problema seu se não conseguiram passar desse mundo pro melhor. Tá bom, eu vou enforcar minha irmã. Se bem que do jeito que eu apanhei dos fantasmas nessa reta final pro porão da mansão, eu acho que seria melhor ter deixado a Mayu morrer sozinha mesmo. Primeiro que você tem que lutar contra o espírito que tem como um dos ataques spawnar 2 outros fantasmas que alongam ainda mais a luta. Depois disso você tem que andar por um corredor com os mesmos fantasmas que só atacam nesse combo de 4 hits que moe a sua vida mais rápido que você possa dizer "Sai daqui! Sai daqui!" E mesmo com o jogo me entupindo de itens de cura, ainda morri umas 2 vezes bem no finalzinho desse trecho. Como se não bastasse, o Kusabicha, foi um final que é mais um dos sacrifícios falhos, tem um ataque insta-kill só pra você ficar esperto. Só então que podemos finalmente ver o ritual de estrangulamento acontecendo. Miu, infelizmente, é forçada a enforcar Mayu após derrotar o Kusabi, com as marcas que ela deixa no pescoço da irmã se assemelhando com as das borboletas carmesim que vimos o jogo todo, recontextualizando o símbolo como uma manifestação de todos os espíritos que ainda estavam no vilarejo graças aos enforcamentos. Miu corre chorando ao se desculpar por matar a Mayu, seguindo sua borboleta, apenas para ver todas elas se unindo no céu e finalmente sendo libertas. De novo, pegaram isso descaradamente do primeiro game, mas a imagética funciona bem melhor aqui. E acho que isso é um comentário geral para o 2. É mais do mesmo na prática, mas a simbologia consegue ser um pouco mais sólida. Que eu saiba também, Fatal Frame 2 é o primeiro jogo da história que vai ter 2 remakes feitos do zero, que mudam muita pouca coisa além da troca de engine. Tivemos um em 2012 no Wii chamado Deep Crimson Butterfly, que tirou a câmera fixa para ter o gameplay similar ao Fatal Frame 4 do Wii, assim como mais alguns finais alternativos e uma mecânica nova de que os fantasmas têm chance de voltar mais forte com um padrão de ataque novo quando você os derrota, o que parece um porre. Não joguei porque já tem muito jogo para cobrir nesse vídeo, mas talvez eu jogue ele em live, Twitch TV/Takumi Takumado nos fins de semana, sinta-se livre para passar lá se quiser, me dá um dinheirinho também. Enfim, outro remake vai sair em algum momento em 2026, o que vai ajudar esse vídeo a ficar um pouco bem no algoritmo se finalmente reconhecer essa franquia com a qualidade que ela sempre teve. Adoro investir a longo prazo. É por isso que meu canal é bom. Eu gostaria mais de ver um remake do primeiro ou um port do remake do 2, mas remakes muitas vezes são feitos no lugar de remaster por perderem o código-fonte de alguns jogos, então pode ser que esse seja o caso. Mas, enquanto o jogo não chega na minha mão, vamos falar do verdadeiro motivo que quis fazer esse vídeo, que é falar do meu jogo favorito dessa franquia, Fatal Frame 3, A Atormentada, lançado em 2005. Uau! Eu lembrava desse jogo ser bom, mas rejogá-lo para esse vídeo apenas solidificou seu status como o melhor jogo de terror do PS2. Sim, eu estou incluindo Silent Hill 2 na equação. Não gostou? Venha me matar! Para começar nos visuais que estão de tirar o fôlego, eu genuinamente não acredito que esse jogo tem 20 anos de idade, porque basta um port em estilo Snake Eater HD para ele ficar parecendo um jogo de PS3. Eu diria que é um meio termo perfeito em estilização visual entre o fotorrealismo e modelagem 3D mais puxada para o terror oriental. Há momentos onde você passa por pedaços do mapa do primeiro e do segundo game aqui, e dá para ver o quanto eles progrediram em qualidade de modelos e iluminação em apenas 4 anos e 2 jogos na mesma geração. Olhando assim, o antes e depois é até difícil de acreditar que a engine não mudou. Bom, com isso eu já spoilerei onde Fatal Frame 3 começa com o pé direito. Sua maior qualidade é a interconectividade que tem entre os jogos passados, já que Kikuchi e Shibata não sabiam se ainda iam poder trabalhar em mais Fatal Frames depois do fim dessa geração de consoles, eles decidiram fechar a trilogia com a chave de ouro, interligando os games em história, estética e mecânicas de gameplay. Alguns meses depois de Fatal Frame 2, uma fotógrafa autodidata chamada Rei Kurosawa tinha começado seu noivado com o jornalista Yu Asou, já morando e trabalhando juntos faz um tempo com seu foco sendo sobre o oculto. Infelizmente, a tragédia os atingiu quando Rei, em uma noite chuvosa, bateu o carro, com seu futuro marido morrendo no processo. Tomada pela culpa e pelo trauma, Rei se tranca em sua casa, quase não saindo nem para comer ou trabalhar se não fosse pelo apoio da sua assistente Miku,
Elas convenientemente se conheceram porque o Mafuyu era amigo do Yu, já que os dois eram escritores que procuravam sobre o oculto. E quem diria, Yu é parente do cara que inventou a câmera obscura, que dá para as duas meninas uma explicação para elas terem o utensílio. E as coincidências não acabam por aí, pois outra pessoa que trabalhava com Yu e o conhecia era Kei Akamura, tio de Miu e Mayu. Claro que esse jogo segue apenas o final onde só a Miu sobrevive, mas isso não vem ao caso. É óbvio que esses personagens não foram pensados desde a sua conceitualização a se encontrarem juntos aqui, estilo Vingadores Ultimato, mas considerando as circunstâncias dentro e fora do jogo, eu perdoo o fanservice ser tão descarado assim. Mas Takumi, se a Rei não sai de casa, como é que ela vai caçar fantasmas? Simples. Os fantasmas vão vir até a Rei. Acontece que antes de morrer, Yu estava investigando com Kei Mafuyu sobre uma série de desaparecimentos que estavam ocorrendo no Japão com algumas pessoas que estavam em processo de luto. Para começar com a única sobrevivente de um acidente do avião, que sumiu do hospital após passar cada vez mais tempo dormindo após o trauma do voo. Ela voltava cada vez mais triste ao acordar, e com sua pele estando marcada pelo que parecia ser tatuagens, desejando ver cada vez mais seus familiares ao entrar na mansão dos sonhos, eventualmente não voltando mais para o nosso mundo. Os vilões da história são o do Templo Kuze, o lugar real de onde a Mansão dos Sonhos se projeta quando tais pessoas afligidas pelo luto decidem dormir. Lá, Reika Kuze foi a sacerdotisa tatuada, na qual foi feita de sacrifício no ritual padrão da série para impedir o mundo do além de interferir no mundo dos homens. Aqui eles tatuam a sacerdotisa com a tinta da alma, contendo todas as dores dos visitantes, enquanto 4 crianças que a davam companhia cuidavam dela até o dia do sacrifício, onde ela era empalada com estacas em seus membros e separada emocionalmente do mundo humano com meditação e isolamento ao longo do tempo. Mas, como todas as mulheres dessa série são escravos de pica, havia um homem no qual ela se apaixonou. E apesar do luto que ela tinha de ter tido sua família biológica morta no acidente, isso foi o que a fez a mulher perfeita para o ritual, dado que já tinha um luto muito forte. E fez com que a vida da Areika não parecesse tão ruim durante o processo, até a vagabunda da mãe adotiva da Areika, Yashu, achar de bom tom matar o cara na frente da Areika, fazendo a tatuagem espiritual entrar nos olhos dela, o que vai contra o ritual, já que ela está vendo o portal do além, causando então a libertação dos portões do inferno. Não houve um grande número de mortes como nos 2 últimos jogos, mas foi algo gradual que se mantém pegando almas em luto até hoje. Apesar da Yashu tentar sacrificar todo mundo para conter o pior de acontecer, até ela acaba morrendo e virando o espírito da Mansão dos Sonhos. Tudo aqui é procedimento padrão se você jogou os últimos jogos. Mas o que brilha não é a história em si, mas como ela é contada direta e indiretamente. Sabe aqueles vídeos de zoomer fudido falando de o vazio de Minecraft, o vazio de Gmod, o vazio da minha conta bancária, que na real é só eles tendo medo de nada acontecendo no mapa vazio? Fatal Frame 3 faz isso de forma séria e acaba sendo uma abordagem extremamente pesada sobre a morte e o luto pela forma que caracteriza a Rei. As partes que mais me fisgaram no jogo não foram nem fuçar a Mansão dos Sonhos sozinha. O terror de verdade está no mundo real, em controlar a Rei e como ela vive sua vida. Desde o Hotel Dusk eu sempre fui muito fã de como a ambientação dos cenários e a informação que os protagonistas nos dão sobre o mundo, e quem os conhece enriquece muito o que sabemos de sua caracterização e personalidade. Muitos RPGs tentam fazer isso, só que lá as descrições, na maioria das vezes, chega a ser impessoal e não sobre os olhos do protagonista, ou não ajuda em caracterização nenhuma. Aqui, não saímos da casa da Rei. É uma casa grande, ainda mais para uma mulher viúva, o que só faz a solidão parecer ainda mais opressora. Sua depressão e culpa pelo acidente é encontrada nos pequenos detalhes, há cômodos e itens da casa nos quais ela tem receio de encostar ou ver por lembrar muito do noivo. Inspecionar o fogão vai ter comentários como ela dizendo que ele tem 4 bocas, mas ela só usa um deles. A casa toda é extremamente mal iluminada por escolha, não tem opção de abrir as persianas ou sair de casa. Se Miko não morasse com ela e ajudasse a arrumar as coisas, Rei com certeza estaria 1000 vezes pior, se é que ela ainda estaria aqui. Temos um altar só para o Yu. Rei o descreve como o total oposto dela, quieto e reservado, sendo que essa é a forma que a vemos durante o jogo inteiro, deixando implícito o quão ruim ela ficou quando sequer vimos seu estado natural. Assim, Fatal Frame 3 subverte as expectativas de que você está seguro na sua casa. Há muito pouco a se fazer aqui e esse é o problema. Rei não devia se trancafiar no seu cantinho e recusar a viver após isso. Mas após a morte de um ente querido, parte de nós sempre morrerá com eles. Ao lermos diários e pegarmos fotos, vamos descobrindo lentamente que os sonhos estão afetando a realidade. Então, somado à sua vontade de ver Ryu mais uma vez, ela acaba se dando o compromisso de resolver o caso. Não só por ela, mas por todos que preferiam morrer indo atrás de quem já foi, no lugar de ressignificarem a morte para viverem mais intensamente. Mas aí não é como se não tivéssemos algum entretenimento aqui. Temos esse gatinho para tirar foto. Ele me ignora toda vez que eu tento fazer carinho nele, então, você que se foda. Aqui também falamos com Miko, ouvimos atualizações de Kei no telefone e procuramos mais pelas pesquisas de Yu. Mas o que era para ser um intervalo do gameplay padrão de tirar fotos consegue ter um clima ainda mais pesado que todo o resto do jogo.
São as pequenas coisas, como ver a amizade de Miko com o Rei, florescendo graças ao apoio incondicional das duas, ver Rei chorando no banho enquanto a tatuagem cresce com cada noite que se passa, ou até quando os fantasmas começam a aparecer dentro da casa dela, que era para ser nosso porto seguro. Eu tava esperando essa mancha de sêmen ser um fantasma também, mas como a câmera nunca registrou nada, acho que era só um mau acabamento da casa mesmo. Ou isso, a Rei sente falta do Yu por motivos bem mais sexuais que ela deixa escapar. Eu gosto dessa ideia. Nossa casa pode parecer o lugar perfeito para nos proteger, mas aí lembramos quantas pessoas morrem em casa que ligamos os pontos que não estamos tão seguros assim nela não. E assim, eu nunca tive muitas experiências com mortes ou ter que lidar com mortes sozinho. É a vantagem de não se apegar a muita gente e manter amizades à distância para dar prioridade a você mesmo. Mas tem algumas histórias que fazem o comportamento da Rei muito fácil de se identificar. Eu tenho um casal de amigos cuja casa já visitei algumas vezes. Eles tinham um quarto no fundo da sala muito mobiliado, com cama e tudo, mas quando a mulher do casal perdeu o filho, parece que a vibe aconchegante da casa foi embora junto. Tudo ficou desarrumado e o cômodo onde o incidente aconteceu ficou vazio. Era só eco, poeira e uma trolha enorme de roupa jogada no chão. Eles estão melhor agora da última vez que chequei, mas ainda assim, o seu estado mental é uma reflexão clara em como você organiza o lugar onde você se guarda do mundo. Algo que diz mais sobre você do que uma conversa em um âmbito social onde você pode mascarar quem você realmente é. E igualmente, se você mora num buraco, isso vai afetar como você fica também. Eu lembro quando me mudei para o condomínio onde eu estou agora. Eu moro sozinho desde os 20 anos, mas era no cubículo de cativeiro que mostrei no meu especial de 10 mil inscritos. Depois que me mudei para um apartamento próprio, com 2 quartos, sala, banheiro, cozinha e cama, notei que era espaço demais para a mobília que eu tinha. E somado com os móveis que quebraram na mudança, as paredes com infiltração e o estado precário da casa, o primeiro ano que gastei nesse upgrade interno foi só tentando fazer a casa melhor com reformas e móveis novos. Mesmo hoje eu não diria que tá tudo 100%, sempre dá vontade de trocar alguma coisa ou furar uma parede, mas enfim. O ponto é que eu demorei cerca de 1 ano para ter um espelho na minha casa. Antes eu fazia uma gambiarra de colocar um espelho quebrado que tinha aqui do inquilino passado com um espelho que pendurava nos inúmeros buracos de furadeira fora do rejunto do banheiro. O que com o passar do tempo me fez esquecer como eu me parecia. Parece ridículo falando assim, mas a falta de algo tão básico em casa por eu estar priorizando outras coisas me fez eu não me lembrar de como eu era no meu dia a dia. Se eu tivesse que me arrumar ou me ajeitar, tinha que ser na primeira pessoa, na câmera do celular ou numa webcam. O que é mais imprático quando você não pode ver seus melhores ângulos em casa sem fazer vários passos extras. Dado as dificuldades financeiras e a minha natureza de guardar tudo pra mim, eu fiquei bastante ciente de como é sentir sua sanidade ir sumindo aos poucos. E com eu sempre me guardando e me recusando a pedir ajuda por minha natureza introspectiva, é fácil não me pôr então na pele da Rei. Eu não quero ficar muito melancólico na metade de um vídeo de YouTube que você provavelmente pegou pra assistir sem querer pensar em coisas tristes assim, mas ninguém está livre do luto. Vai acontecer com você e sua morte vai ser o gatilho para que aconteça com outros. É uma parte natural da vida que vai te perseguir por mais que você escape por ser uniforme. Uma hora você vai estar bem, na outra você vai desabar chorando igual um louco porque você sente sua essência sendo rasgada com cada momento esquecido de alguém. O que eu posso dizer? Esse clima morgado do jogo se convida perfeitamente para essa vibe contemplativa, meio Vegeta na chuva. My tea's gone cold, I'm wondering why. Ou se você quiser pesar ainda mais o clima, something in the way. Tá, chega. Vamos pro gameplay. Temos 3 personagens jogáveis aqui. Miko, Kei e Rei. Tecnicamente é a Rei do jogo inteiro e só olhamos os personagens irem para lugares diferentes pelos olhos dela. Mas como os controlamos, dá no mesmo. Cada um tem uma câmera obscura que upa em qualidades diferentes e tem habilidades únicas para si. E com o dano da câmera não sendo mais por proximidade e sim por segurar o frame como no primeiro jogo, estou muito mais confortável com como podemos jogar. A câmera da Rei consegue ficar muito poderosa eventualmente, mas apesar dos pontos serem divididos entre os bonecos, seus upgrades são separados por natureza de terem mais de uma câmera. Rei tem várias lentes e uma habilidade extra para espantar fantasmas, mas ela não se compara à veterana da série, Miko. Ela tem uma habilidade que vai além das lentes chamada Double, que como o nome já diz, duplica o dano causado nas fotos se você segurar o botão de clique. Então se você pegar isso no Fatal Frame com a melhor munição de filmes, o que não é difícil já que ela tem uma habilidade que desacelera o tempo para ficar mais fácil ainda, derrotar os fantasmas com ela vira uma brisa. A esse ponto o verdadeiro terror do jogo sou eu e Amigo, os fantasmas deviam estar fugindo da Caçadora Suprema. O Kei, ao contrário, é uma merda. Ele tem a pior câmera que, mesmo maximizada, só tem 2 adicionais de dano quando comparado aos mais de 8 que a Rei tem, então o dano dele é podre e a habilidade dele de se esconder de fantasmas invencíveis só o ajuda enquanto ele não pegar a câmera obscura. Eu fiz a estratégia de só spamar as fotos como se a câmera fosse uma metralhadora porque era melhor que ter que esperar o Fatal Frame que tinha pouquíssimo dano de qualquer forma. O primeiro homem que dá pra jogar na franquia e ele é o pior boneco. Tem uma sensação de que Fatal Frame é misândrico, sabe? O combate, dependendo dos lugares, também chega a ser insuportável. Olha a geometria dessa sala aqui, por exemplo. Tem um fantasma constantemente desaparecendo entre paredes, roupas e lençóis não transparentes. Então mesmo se eu souber onde ele está, não quer dizer que eu possa dar dano nela antes dela me machucar. E o mesmo fantasma vai aparecer várias vezes aqui.
Então espero que você se acostume com isso. Falando em inutilidades, foi só aqui onde eu notei o quão inútil era essa lanterna que a gente tem pelo jogo. Em Fatal Frame 2 tem um capítulo onde fica tudo escuro e você acha que vai ficar mais difícil enxergar as coisas, mas o jogo já é tão escuro por natureza que não faz muita diferença. Ela só serve para ter algo para brincar quando você tá por aí. Miko também é outra que é afetada pela mansão. Até antes do que Rei por ela também lidar com o luto de Mafuyu do primeiro jogo. E o mesmo rolando com Mio fazendo Kei entrar lá por também sentir falta de Mayu. Eventualmente, Rei fica sozinha para derrotar Reika e ver como ela dá valor para Miko e tenta fazer com que ela escute em vão. Nos dá uma cena incrível. Mafuyu! Miko! Miko! Don't follow him! I'll die eventually, but I never If really you thought follow the about dead, that until you now. can't come back! I realized my Easier true to go to the feeling other side, but don't give up! when I saw the You man can't give before up! death. He's already dead. You're a stronger person than I am. You always I encourage want and to comfort be me. with my brother. I feel that being around I you just has made me want to stronger. see him one more time. Please, Miko! I wanted to be with you. Miko, don't leave me behind. Don't go. Just once more. If only. Just once more. A dublagem podia ser melhor, né? Mas é a intenção que importa. Kei é morto pela sacerdotisa por ser parecido com seu amante, mas com o esforço de Irei na boss fight mais irritante até agora, ela consegue matá-lo. Sério, mesmo com o alcance máximo aqui, ela voar lá pro alto e ficar se teleportando pela área faz essa luta ser um porre. Sem contar também quando ela fica inatingível e se te pegar nessa fase, é insta-kill. Uma dica que posso dar é que dá pra entrar e sair da Mansão dos Sonhos em portas específicas e muitas vezes vão ter itens respawnáveis bem perto delas. Então sinta-se livre pra abusar disso e pegar cura até não poder mais. Não fiz isso porque achei que ia ficar muito fácil de se jogar, mas se eu rejogar esse jogo um dia, vou me lembrar que é melhor fazer isso mesmo pra me poupar da dor de cabeça. No final, salvamos Miko com Rei podendo se despedir direto de Yu. Apesar da saudade ser forte, ela deixa que ele tire metaforicamente o luto dela através da absorção da tatuagem, com as duas voltando à sua vida. Apesar de suas dores, elas ainda podem ser felizes se tiverem a companhia uma da outra. No final extra que o próprio criador considera canônico, Kei não morre, e ainda por cima leva Mio para conhecer Miko e Rei, juntando as três protagonistas da série pela primeira e única vez. Considero esse o melhor final possível também. Mesmo se nunca mais tivéssemos Fatal Frame depois do PS2, 3 teria fechado a suposta trilogia com chave de ouro. Mas em 2008, Fatal Frame seria lançado para o Nintendo Wii, estranhamente, com o subtítulo A Máscara do Eclipse Lunar. Será esse jogo bom, ou o prego no caixão que mostrou que era melhor a Fatal Frame ter ficado no passado? Só tem um jeito de descobrir. Esse jogo foi de longe o mais esquisito em termos de desenvolvimento. Teve baixas vendas para o Wii, mas foi o que mais vendeu até aquele momento, ironicamente, dado que o game foi lançado oficialmente apenas no Japão, sendo publicado e desenvolvido em parceria com a Nintendo e Grasshopper Manufacture, respectivamente, com Suda Goichi, criador de No More Heroes, Killer 7, The Silver Case e todos esses outros jogos que esses caras que são fãs de David Lynch curtem. O tipo que quer entrosar na bolha dos games e descobre pra usar de favorito no backlog pra pagar de gamer cult, sabe? Enfim, foi o Suda que escreveu um dos cenários da história junto com o Shibata Kikuchi, era isso que eu queria dizer. Pelas baixas expectativas de vendas dado o desempenho pobre da trilogia do PS2, uma localização não foi planejada para o ocidente. Houve um leak que disse que teria pelo menos uma versão do jogo na Europa, mas também não rolou. O que fez os fãs entrarem em ação com um grupo dedicado fazendo a tradução em um AROM não oficial que foi lançado em janeiro de 2010. Por muito tempo essa era a única forma na qual poderíamos ter acesso a Fatal Frame 4 até chegarmos em 2023, onde o jogo foi remasterizado para todos os consoles da atual geração, com direito a uma tradução em inglês, gráficos atualizados e melhorias qualitativas nas quais não estarei falando aqui. Por qual motivo? Bom, simples. Estou a fim de matar a minha nostalgia com o jogo mais raro da minha coleção de Nintendo Wii. É difícil acreditar na minha palavra agora que não tenho mais os CDs ou o Wii por terem ficado na casa da minha mãe, mas naquelas lojas Piratex perto da praia onde comprei meu Wii, foi onde eu consegui a ROM de Fatal Frame que comprei quando minha irmã estava na época da faculdade para ela, já que sabia que ela era uma das milhares de pessoas que tinham interesse no game no ocidente, apesar de sua inacessibilidade. O problema é que ela já estava na faculdade, então quase não encostou no game. Minha irmã já estava desaprendendo a jogar jogos pela falta de costume, então o Wii era um pouco estranho demais para quem estava acostumado com o DualShock padrão. Eu ainda era muito cagão para jogos de terror, então também nunca sequer saí do episódio 2 ou 3 antes de deixar o CD acumular poeira na minha coleção. Então eu considero isso um round 2 contra Mask of the Lunar Eclipse, para que possa ver se ele é melhor do que eu lembrava agora que tem os outros 3 no meu repertório. E
É bom sim. Burrice da Nintendo não dar o aval para a tradução, porque teria vendido ainda mais. Duvido que eles paguem tão bem assim os tradutores para não valer o prejuízo. Isso tá vindo de alguém que tá na terceira tradução gratuita de uma visão novel. Dado que o Wii é basicamente um GameCube usando trembolona e que o GameCube já tinha um potencial gráfico melhor que o PS2, não é segredo que Mask of the Lunar Eclipse teria gráficos melhores, já que o Wii consegue rodar o Kami e Resident Evil 4 lisinho. Os rostos e o ambiente nunca foram tão detalhados, e somados com a direção de arte sendo a mais polida até agora, assim como as cutscenes pré-renderizadas que são ainda mais lindas, fica difícil pensar que esses visuais já são considerados datados por alguns. Talvez eu só seja pobre mesmo. Menção honrosa para o design de som aqui também. Agora que eu estou jogando o jogo em japonês com legendas, é difícil não ver o desserviço que a dublagem americana fez nos outros games. Todo mundo fala com bem mais energia e vida, até mesmo os fantasmas. Tem versões legendadas dos jogos se você caçar em sites clandestinos que agora me arrependo de não ter feito a gambiarra para jogar assim nessa retrospectiva. Eu lembro que o som dos fantasmas vinha pela caixa de som que tinha no controle do Wii, o que te dava medo independente do quão longe você estava da TV. O você sendo eufemismo para eu, claro. É uma das coisas que não posso demonstrar por estar usando o Dolphin, claro. Apesar de ser um jogo do Wii, fico surpreso que não tive que usar tanto controle de movimento. O máximo que precisamos fazer é punhetar um pouco o controle quando o fantasma nos pega para fugir deles. Achei que íamos ter que apontar muito mais com a câmera, mas felizmente o Nunchuk tá aí para isso. O máximo que se mexer faz é mover a lanterna aqui pela primeira vez, agora é útil, pois agora todos os itens opcionais de diários a filmes e itens de cura podem ser encontrados por um radar azul que diz onde os itens estão escondidos. Depois de um tempo girando a lanterna igual um maluco, você pode pegar o item. Agora ficou um pouco mais prático, já que os pontos não são mais para as câmeras, mas sim para uma loja. Nos mesmos postes de luz onde você pode salvar o game, agora dá para comprar itens e filmes, junto com os upgrades das câmeras sendo feitos com essas pedrinhas espirituais, azul para aprimorar a câmera e vermelho para as lentes. E com um botão dedicado a travar sua mira nos fantasmas, esse jogo fica ridiculamente fácil. Eu nem cheguei perto de maximizar nenhuma das câmeras, mas nem precisei porque dava para combar os fantasmas em uns 3 Fatal Frames sempre que me davam a oportunidade. E mesmo que eu apanhasse, eu tinha uns 20 potes de Vic Vapor Ruby para sarar de qualquer ataque. O jogo praticamente se jogaria sozinho se não fosse pelos puzzles um pouquinho mais elaborados. Você quase nunca vai se perder nesse jogo, já que com toda a chave contrária eles mostram que porta ela abre no mapa no momento que você a pega, e os fantasmas que aparecem praticamente apontam para onde você tem que ir. É só se ligar onde eles dão a cara e andar naquela direção na maioria das vezes. Andar. Que saco é andar nesse jogo. As meninas dos últimos jogos não eram necessariamente o Zen Bolt, mas, porra, correndo com o botão de fast forward aqui ainda é devagar pra caralho. Outro motivo de vocês não fazerem o que eu fiz e tentarem só o remaster. Lá tudo é muito mais rápido. Só que mesmo assim o jogo tem tanta idiotice aqui que me irrita. Pra começar que o simples fato de abrir qualquer porta já faz o jogo parar pra entrar numa mini cutscene. Não parece muito longa, mas imagina o quanto isso acumula com cada porta que você abre nas 11 horas de jogatina, sabe? E isso é sem mencionar a pior mecânica da história da franquia, a mão fantasma. Toda vez que você encontrar um item, você vai ter que entrar nessa mini cutscene onde você tem que segurar a para elas agacharem ou pegar o que precisa. O que já demora pra caralho quando eu só podia apertar o botão e pegar o item instantaneamente, como em outras ocasiões. Mas não satisfeito, eu tenho que lidar com a mão fantasma, um mob que pode aparecer aleatoriamente para te dar um jumpscare barato, roubar seu item e ir embora. Essa mecânica estraga a simples satisfação de pegar um item, cara. Não acontece sempre, mas acontece vezes o suficiente pra você ficar puto porque podia ter dado um reparo foda na câmera, mas adivinha, você perdeu uns 100 cristais azuis ao longo do jogo, então se fode aí. A mão fantasma não é nem um inimigo que podemos lutar no jogo, ela só aparece e vira um constante aqui nos próximos jogos, incluindo o remake de Fatal Frame 2 pro Wii, que é o motivo de eu não ter jogado ele pra esse vídeo. Que ideia de merda. Falando em ideias de merda, a câmera não é mais fixa. O que não é um problema em si, mas ela podia ficar um pouco mais para trás dos personagens. Eles ocupam um terço da tela em todas as ocasiões. Já falei que esse jogo é melhor de se jogar no remaster? É muita coisa que só não ficou legal na transição. Eu me diverti mais procurando as bonequinhas que o jogo esconde pelo mapa. Ao tirar foto de uma, você liberta a alma de uma criança. Se você pegar o número X, assim como os outros fantasmas por aí, você ganha roupinhas novas para pôr nos personagens, que só ficam disponíveis após você zerar o game, coisa que também não acontece no remaster. Eu oficialmente me arrependi de jogar essa merda no Dolph pra matar a saudade. Nostalgia é uma farsa. A história tem um ângulo interessante que começa diferente dos outros Fatal Frames, mas está um passo abaixo dos últimos 3, especialmente o terceiro. Essas são Madoka e Misaki. Ainda nos anos 80, essas duas vão para a ilha Hogetsu, mais especificamente para Enfermaria Haibara, um sanatório onde estavam tratando uma condição misteriosa chamada Síndrome do Luar. Convenientemente, esse é o mesmo nome de um dos primeiros trabalhos do Suda, que até hoje não foi sequer traduzido por fãs.
Só sei que esse jogo existe porque o Kodaka fez uma versão dele em Danganronpa 2 pra ser fã do Suda. Não sei se isso foi uma homenagem direta ou só curiosidade que fez o Suda Goichi ir trabalhar no game, mas é interessante perceber a referência e passar a mensagem pra vocês. Enfim, lembra da Madoka? Esquece essa puta. Ela morre no prólogo do jogo pros fantasmas e agora é trabalho da Misaki descobrir o porquê delas terem sido internadas no hospital, aparentemente sendo curadas da síndrome do luar após um tratamento que nem elas lembram. Por sorte, elas não estão sozinhas na ilha. Não, eu não estou falando dos fantasmas. Ruka é outra menina do sanatório que fez amizade com Madoka e Misaki. Ela e sua mãe estavam com a síndrome do luar e passavam muito tempo juntas lá, até aprendendo a tocar piano. O que vem a calhar no gameplay quando temos puzzles que requerem o jogador a tocar notas da música do ritual, no qual usavam a máscara do eclipse para curar todos da síndrome, que era o que estavam pesquisando, já que era só ali onde tinham essa doença. Não sei quem daqui já tocou piano como eu, mas uma dica: não toque piano com um dedo só. É 1000 vezes mais difícil do que parece, ainda mais quando você está usando o controle de movimento para simular um único dedo. Ritual não é nada novo pra quem já tá no quarto game da franquia, né? Você já deve imaginar o que rolou. Tinha uma tradição e o ritual que deu errado e agora todos os fantasmas do lugar pairam a ilha, blá blá blá. Mas o que me interessou aqui foi ler os diários dos pacientes lentamente ficando insanos. A doença parece ser só um Alzheimer envolvendo a lua, fazendo os pacientes ficarem esquecidos e andarem sonâmbulos, com a lua nova os deixando agitados e agressivos. O doutor responsável pelo asilo estava pesquisando formas de resolver essa síndrome por causa da sua esposa morrer e de sua filha Sakuya ter a mesma condição. E foi como ele chegou no ritual que faziam que precisava de 5 crianças. Usando Madoka, Misaki, Ruka e as outras 2 meninas que faziam amizade com elas lá, ele tenta fazer o ritual que não dá certo, com todo mundo lá morrendo menos elas, que esqueceram completamente do ocorrido, até 2 anos depois do eclipse, onde as 2 não nomeadas morreram misteriosamente, o que iniciou os eventos do jogo. O policial que investigou o sanatório 10 anos atrás que salvou as meninas foi Choshiro Kirishima, o terceiro personagem jogável que tenta dar uma de detetive e descobrir o que rolou em paralelo às meninas na ilha. Ele não tem uma câmera obscura, mas sim uma lanterna. Tem uma lanterna espiritual agora que foi feita pelo mesmo cara que fez a câmera obscura. Ela acumula luz da lua e com seus poderes pode acabar com a raça dos fantasmas. Vindo de alguém que consegue ignorar a suspeição de descrença para levar a câmera obscura a sério, essa ideia de lanterna é muito estúpida. Ele tenta parecer badass equipando ela, mas o Choshiro tá longe de ser um Leon S. Kennedy. Você pareceria mais intimidador com o aspirador do Luigi em Luigi's Mansion do que com a lanterna, meu amigo. Apesar disso, a potência dela e a facilidade com que consigo pegar vários fantasmas no flash de luz faz o Choshiro virar meu personagem favorito de se jogar. Consegui farmar pontos até o fim do jogo graças a ele. A pena que ele tem poucos capítulos para ser jogável. A Ruka é a personagem principal aqui, o que é um problema dado que ela e o resto do elenco também regrediram em caracterização quando comparados a Rei e Miko no 3. Perdão, Kei, você não era tão interessante assim. O texto adicional aqui não faz eles sequer chegarem no nível de engajamento que eu tinha com os jogos passados, as meninas não reagem além de gritar e ter medo, e o Choshiro não reage em absolutamente nada. Há temas interessantes e relações estabelecidas, como o pai da Ruka ser quem fez esse ritual das máscaras que acontece no eclipse justamente por sua relação com o oculto, e a máscara antes de quebrar ser capaz de curar a síndrome, fazendo quem as usava recuperar as memórias, e Misaki, que era amiga da filha do diretor do sanatório Sakuya, apesar da diferença de idade, ou dos funcionários que se matavam por ver os pacientes agindo diferente e se agredindo, mas com uma história tão pessoal quanto os maus tratos que se fazem em estabelecimentos onde priorizam a saúde mental, senti falta de ver algo mais pessoal ou emotivo aqui pra me mover. Talvez seja a fadiga de Fatal Frame, mas eu acho que a franquia está mais sem gás do que eu a esse ponto. Fatal Frame 5 já tem a má fama do jogo que foi tão ruim que matou a série, mas será que é merecido mesmo? Assim, não é a pior coisa do mundo, mas eu consigo entender porque a franquia morreu aqui. Que jogo medíocre. Ainda mais quando os primeiros 3 foram pedrada após pedrada, sabe? Lançado lá em 2014 pro Wii U, Maiden of Blackwater foi o 5º jogo de Fatal Frame. E dadas as vendas do Wii U, lançar qualquer jogo naquele console que não fosse Mario ou Zelda, ainda mais se fosse third party, era como mandar o jogo pro abatedouro. Dinheiro jogado fora e péssimas vendas que deixariam a série em hibernação até hoje. Bom, mais ou menos já que teve o remake de 2021 para que o jogo saísse do purgatório desse console mid, que é a versão que vou usar para jogar, porque nem fudendo vou pagar o preço de um Wii U só pra esse vídeo. A melhor coisa que posso falar é que os gráficos realmente estão muito bonitos. A estética principal desse jogo é a água, como o nome indica. Então vamos ver nossos personagens andando por um manguezal e áreas inundadas de um templo, o que é muito legal de se ver. Sem contar que meu PC tem mais ou menos a capacidade gráfica de um Wii U, então ele ainda consegue rodar o jogo lisinho. Eu só não consigo pegar minha gravação sem o FPS cair, então vai ser na base do long play que tem na internet mesmo. O design dos fantasmas está longe do que eu diria que é assustador, entretanto. O jogo é muito bem iluminado, então a lanterna parece bem inútil. Mas mesmo se os fantasmas aparecendo do nada fosse uma surpresa,
esse jogo ainda perderia no fator medo por ser o mais sexualizado de todos os 5. Acho que no terror sempre tem um fator erótico, dado que estamos falando de mulheres gemendo e gritando, mas a física dos peitos das personagens é chamativa ao ponto de ser distrativo durante a experiência. Eu não tô jogando esses jogos pra gozar, tá? Eu sei que vocês são conhecidos por fazerem um jogo de vôlei de Dead or Alive, mas hora e lugar, tá entendendo? Como se não bastasse isso, todas as fantasmas têm uns peitos enormes. É pra eu ter medo de uma peituda meladinha vindo atrás de mim pra me levar pra de trás do mato? Ah não, socorro! O game tem uma mecânica muito inútil de deixar os personagens molhadinhos se eles ficarem na chuva ou submersos na água, que na teoria faz com que fantasmas apareçam com mais facilidade, assim como a bosta da mão fantasma, que volta aqui também, mas convenhamos que é só uma desculpa para deixar a roupa das personagens transparentes. Tem até maiôs para pôr nas meninas, mas estranhamente eu achei mais legal vestir uma delas de Lolita e a Mil de sua mãe Miko. Sim, a Miko volta aqui e é mãe. É menos motivo pra você comemorar do que você imagina. Deixa eu ver o que mais tem de positivo. Dá pra correr agora e elas correm numa velocidade decente, finalmente. Só demorou 5 jogos, mas antes tarde do que nunca, né? E dá pra jogar ouvindo a dublagem japonesa com as legendas em inglês. Acho que acabou de coisas boas para se falar. Vamos tacar o pau agora. É jogando esses jogos mais modernos que eu noto como tudo é padronizado para o game atual ser o mais acéfalo possível. Esse é o jogo mais fácil da franquia, e se não fosse o fantasma principal insta-kill me matando em um capítulo, ia ser o segundo jogo que eu zerei em sequência sem morrer, como fiz em Fatal Frame 4. O que não é algo que eu consigo dizer para qualquer jogo. Talvez o ano todo jogando Mega Man tenha me tornado o novo mago dos games, mas o ponto é que esse jogo é fácil de doer. Tem um sensor fantasma que os personagens têm agora que é uma desculpa pro game sempre te apontar na direção que você precisa ir. Eu achei que o personagem masculino ia ser mais interessante justamente por ele não ter essa habilidade, mas eventualmente ele pega também, então foda-se. Mas Takumi, é só não usar. Eu iria evitar e me divertir com o jogo se ele fosse bom fora desses fatores. Só que a esse ponto eu só quero que o jogo termine o mais rápido possível. Eu sempre pegava ranks péssimos nos últimos games, mas aqui eu tenho que me esforçar muito para pegar um rank C. O design semi-aberto faz com que sempre seja fácil encontrar itens, dado que eles brilham, e se você de alguma forma não vê isso, o sensor branco te diz onde eles estão. E se isso também não for bastante, você pode comprar itens entre os capítulos com os pontos que o jogo te dá, que vão até 99 cada um. Você pode ter 99 pedras de ressurreição se quiser, transformando qualquer combate em apenas um lenga-lenga de quanto tempo demora para você matar o fantasma, fazendo os encontros um atraso total. Dado que eu tô spamando vários Fatal Frames nos fantasmas, eu achei que o combate ia ser rápido, mas eles são os mais demorados a ponto do filme azul infinito ser algo que preciso evitar usar aqui só para me poupar do trabalho. Como se não bastasse agora, temos que virar o ângulo da câmera em alguns momentos para tirar fotos para descobrir itens e desbloquear lugares. Ajuda caso você queira usar o modo foto do jogo, mas eu tenho a impressão que era mais legal usar isso nos controles de câmera do Wii U do que aqui. Com o design semi-aberto das fases, os personagens raramente entram na parede para que você tenha mais dificuldade de derrotar os espectros meladinhos, o que me faz me questionar se o design de level clunk dos jogos passados era o que faziam eles serem mais difíceis, porque agora que todos esses empecilhos sumiram, o jogo meio que se joga sozinho. E falando do que antes era forte e agora é podre, que tal cobrirmos a história? Finalmente estamos no ano futurista de 2005, onde Hisoka Kurosawa, parente de rei do terceiro jogo, de alguma forma, o jogo nunca explica o parentesco, abriu uma loja de velharias onde ela também investiga histórias sobre o oculto com a câmera obscura que recebeu da Rei. Hisoka meio que adotou a outra protagonista aqui, Yuri Kozukata, após ela ter tentado se matar no Monte Hikami, um lugar famoso onde as pessoas vão para cometerem suicídio, referência clara à floresta Aokigahara, o lugar real do Japão onde fazem isso que serviu de base para o game. Dado que Hisoka investiga casos de pessoas que estão se matando por influência de fantasmas, eu achei que seria o tema recorrente do game. O que seria legal de se ver, não é todo jogo que tem coragem de falar sobre suicídio de forma interessante, ou polida, ou profunda. Mas o jogo abandona esse tema mais rápido do que o Japão abandona o Logan Paul depois que ele gravou o corpo morto na floresta do suicídio por dinheiro na plataforma. Ainda não acredito que isso rolou, Badeu. Vai tomar no teu cu, Logan Paul, maluco do caralho. Minha monetização tá uma merda até hoje por culpa sua, filho de uma puta. A história desse jogo é muito fragmentada, já que Hisoka desaparece e Yuri vai atrás dela na mesma hora que Eren Hojo, escritor falido com sua assistente, que parece um fanboy, decide ajudar a procurar Hisoka. O problema é que o amigo do Ren Kazuya sumiu na montanha também, e ele tá tendo sonhos repetidos de matar uma mulher, que é a dama da água desse jogo. Você tá surpreso? Pô, ritual, reencarnações, que novidade, o tanto que esse jogo joga seguro e te faz pegar no sono. Mas eu não devia reclamar disso, já que a maior inovação na história aqui foi a pior coisa que podiam fazer na perspectiva da Mil. Agora eu tenho que fazer uma distinção, né? Porque tem uma Mio e tem uma Miu. Vocês são péssimos com nomes, cara. Enfim, a Miu é a filha da Miko, como já disse, e ela está procurando pela mãe, assim como Ren com Kazuya e Yuri com Hisoka. Então nossa menina do primeiro jogo finalmente cresceu
e virou mamãe. Que legal, né? Quem é o papai? O papai é o Mafuio. O Mafuio, o irmão dela. O Mafuio, o irmão morto dela. O Mafuio, o irmão morto dela que morreu faz 20 anos. Que porra é essa? A franquia sempre flertou um pouco com o incesto, mas agora eu acho que fiz a piada com Freud cedo demais. Em nenhum momento nos jogos do PS2 a Miko deixou implicar que ela se importava com o irmão dessa forma. Eu nunca na minha vida achei que ia ver o termo incesto fantasma sendo usado e saindo da minha boca, mas essa é a backstory da Mio. O bebê que veio do incesto fantasma. Obrigado por fazer isso ser uma coisa que existe, Fatal Frame 5. O jogo só joga isso em você e deixa no ar como se você só fosse aceitar que ninguém vai pelo menos reagir a essa informação. Essa cena da Miu encontrando a Miko, salvando ela do ritual e indo dormir com ela na cama seria fofo se eu não tivesse que pensar que a Miko talvez possa estuprar a própria filha durante essa cena, sabe? Essa decisão já seria controversa sem um personagem que conhecemos, mas a Miko? Isso vai contra toda a mensagem de superar o luto que ela teve com a Arei no Fatal Frame 3, e dado a linha do tempo e a idade da Miu, o jogo praticamente confirma que enquanto a Arei estava dando o seu adeus para seu marido amado, uma das melhores cenas na franquia inteira, no mesmo lugar, a Miko viu o Mafuio e decidiu quicar na pica dele enquanto isso acontecia. Vai se fuder! A obsessão da Miko com o Mafuio é tão grande que, não satisfeita de engravidar de um defunto, ela sumiu e largou a Miu porque ela queria fazer o ritual de casamento fantasma com o Mafuio, que foi uma das coisas que fez a vilã do jogo Ose Kurosawa ganhar poder através da água preta, a água que vem do outro mundo que, ao se juntar à água pura do Monte Rikami, irá corromper, fazendo esse jogo o primeiro no qual tudo acontece unicamente por causa da estupidez de alguém. Da Miko. O que fizeram com essa personagem não foi nem assassinato de caráter, cara. Foi vilipêndio ao cadáver. Nossa, esses capítulos são tão formulaicos e repetitivos. Entre no monte, ache seu personagem de estimação, saia do monte. O mais interessante que rola é quando você tem que brincar de Five Nights at Freddy's dentro de casa, olhando as câmeras pra ver que fantasmas estão assombrando as meninas dormindo. Mas isso é o melhor que fica. De resto, o mesmo gameplay de sempre. Na verdade é pior que o mesmo de sempre, porque por algum motivo o gameplay ficava crashando no meu PC quando tinha um Fatal Frame ou uma foto com muito dano, porque a câmera ficava maluca e girava fora de órbita e crashava o game. Não consegui gravar isso, mas era foda nos capítulos finais onde minha câmera estava upada, mas eu não tinha nem o direito de me sentir forte senão o jogo congelava. E eu tinha que depender do autosave que me jogava uma meia hora pra trás no game, coisa que aconteceu diversas vezes. É um porre que até no capítulo final nós temos que controlar os 3 personagens para ir do começo do mapa até áreas diferentes do final dele para lutar com o chefe. Eles fizeram um negócio meio Heavy Rain aqui de te dar finais diferentes dependendo de como você derrota os chefes ou interage com o cenário, e conseguiu o final bom do Ren, onde ele abraça a Ose e ela a perdoa por abandonar na vida passada. O final bom da Miu, onde ela volta com a mãe para casa, mas com a Yuri não deu certo, ela se matou para que a Ose não voltasse mais. Foi mal, Hisoka, você só atrasou o inevitável. Quando você termina o game, tem um capítulo extra que serve como um crossover pra Ninja Gaiden, onde você joga com a Ayame, mas eu nunca nem joguei Ninja Gaiden, nem sei quem caralho é a Ayame, então eu fico por aqui. Foi um jogo entediante, cansativo em todos os sentidos e prova de que mais moderno nem sempre, quase nunca na verdade, significa melhor. É uma pena ter que terminar o vídeo com um gosto tão amargo na boca. Porque apesar da tentativa de Fatal Frame 5 de estragar o 1 e o 3 serem bem fortes, ainda gosto bastante desses 2 games. Mas é difícil não enxergar o motivo da série não ter tido uma sequência faz 11 anos. Há uma espécie de ressurgimento de Fatal Frame com o remaster do 5 em 2021 e o do 4 em 2023, sem contar com o remake do 2 que vai sair agora. Mas eu espero que eventualmente tenhamos um passo pra frente. Sei lá, um Fatal Frame em Chernobyl com celulares radioativos seria legal. Silent Hill teve um comeback esse ano com F, então tudo é possível, né? Só não coloque a mão fantasma de volta no remake uma segunda vez, senão eu farei questão de fazer uma campanha de boicote. Eu odeio essa merda. Enfim, obrigado por assistirem o vídeo. Não esqueça de dar like, compartilhar, se inscrever, comentar. Eu geralmente comento e respondo qualquer coisa que vocês tenham para me perguntar nos primeiros 2 dias, mas depois eu desapareço para fazer alguma coisa ou cuidar da minha vida. Virem membro do canal para terem acesso aos meus roteiros, aos links no Discord, aos seus nomes nos créditos, como estão aparecendo aqui. E agradeço de coração por todos que estão assistindo, me apoiando, como sempre. Muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. E até mais.